E deu ruim para Leila Pereira, a Mancha Verde, principal organizada do clube, soltou uma nota detonando a presidente alviverde. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá todos os detalhes dessa história e fala também sobre os atletas representados por Juliano Bertolucci, quem pode pintar no Vasco para 2023. Informações importantes sobre o São Paulo. Júlio Casares decidiu responder sobre uma comparação que vinha sendo feita entre Rogério Ceni e Hernan Crespo. Números parecidos, será que o Ceni também corre o risco de demissão? Para completar as últimas do mercado de transferências, o Red Bull Bragantino vendendo o jogador que fazia sucesso no América. Vou te contar a respeito dos planos do Corinthians, novidades do São Paulo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com a missão de deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol, bastidores, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, sempre pronta para te deixar na cara do gol. Nessa quarta-feira, por exemplo, tem Flamengo e Vélez e a vitória rubro-negra em casa paga R$ 1,28. Se você apostar no empate e os times ficarem na igualdade, você fatura R$ 5,40. Quinta-feira de Liga Europa, tem Manchester United e Real Sociedad, vitória do time inglês em casa pagando R$ 1,68. Um pouquinho mais à noite, também na quinta, São Paulo e Atlético Goianiense decidem um classificado para a fase final da Sul-Americana. Vitória do São Paulo pagando R$ 1,35, empate pagando R$ 4,40 e a vitória do Atlético Goianiense garantindo R$ 11 para não ficar fora dessa e de várias outras possibilidades na Bet7k. É super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e sai apostando, além de aproveitar todos os bônus que a casa oferece. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é curiosa. Zinho, ex-jogador de futebol e comentarista dos canais ESPN, disse o seguinte, abre aspas, se o Flamengo tomar de 5 do Vélez, 5-0, dentro do Maracanã, eu vou ser mandado embora da ESPN, mas faço o programa pelado, fecha aspas. Para sua sortezinho e do público, não há essa possibilidade. Todo mundo sabe que o Flamengo não perderá por 5 gols, mas achei corajosa a atitude do ex-jogador. Bora falar também sobre Thomas Tuchel, que não é mais técnico do Chelsea. Ele foi demitido nas últimas horas por conta do péssimo início do time no campeonato inglês e da derrota para o Dinamo de Zagreb. Derrota que aconteceu, marcou a estreia do Chelsea na Champions League, derrota fora de casa por 1-0. O alvo do Chelsea nesse momento é Graham Potter. Ele é treinador que faz ótimo trabalho à frente do Brighton. Para fechar o giro de notícias, contar que Bruno Guimarães, jogador da seleção brasileira e do Newcastle, festejou a classificação do Atlético Paranaense para a final da Libertadores e disse o seguinte por meio de suas redes sociais: se formos pro Mundial, já estou negociando a cláusula de empréstimo, te amo Atlético, fecha aspas. Baita declaração de amor de alguém que ganhou destaque nacional jogando, vestindo a camisa do Furacão. É óbvio que ele falou em tom de brincadeira, o Newcastle certamente não liberaria para a disputa do Mundial, mas tenho certeza que o torcedor do Atlético Paranaense, que já está feliz com o momento do time, ficou ainda mais contente com essa declaração. Bora falar a respeito do grande notícia da quarta-feira. A Mancha Verde, maior organizada do Palmeiras, se revoltou com Leila Pereira e decidiu mirar todas as suas agressões, ofensas e críticas à presidente do clube. Por meio de uma nota, a Mancha Verde disse que acabou a paciência com a presidente. Olha, dá uma olhada nas frases, abre aspas. O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender. Promessas que 90% não aconteceram até o momento. A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final da Libertadores, fecha aspas, declaração super forte. Vale lembrar que o Palmeiras vinha de 2 bicampeonatos e a Leila Pereira assumiu o Palmeiras, assegurando que transformaria o Palmeiras ainda em mais campeão. Pois logo no primeiro ano dela, o Palmeiras deixou de estar na final da Libertadores. A nota prossegue, abre aspas. Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora? Interrogação. Aí vale uma parte. Além de bancar o patrocínio do Palmeiras, a Leila Pereira fez alguns empréstimos ao Verdão, uma dívida que chegou perto de 200 milhões de reais, nesse momento está na casa dos 100 milhões de reais e vem sendo reduzida desde que a Leila se tornou presidente. A última frase, a mais forte de todas nessa nota, abre aspas, a sua Crefisa pode dar crédito, mas a torcida não. Para você, acabou a brincadeira.
ou vira presidente e contrata, ou peça renúncia e vire popstar, blogueirinha, fecha aspas. Declarações fortes de uma torcida uniformizada que até outro dia era super próxima da Leila. Enquanto a Leila era só uma patrocinadora, ela vivia aparecendo na sede da Mancha Verde, bancava o carnaval da organizada, enfim. Foi só ela se tornar presidente. Alguns conflitos aconteceram, especialmente naquela época do Olivério Júnior, e houve o distanciamento. Agora a Mancha Verde extremamente crítica, apontando a Leila como a principal culpada. Quero saber a sua opinião a respeito da eliminação do Palmeiras. A Leila foi de fato o número 1 entre as responsáveis ou tem mais gente? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a torcida do Flamengo que decidiu pedir mais um reforço para Marcos Braz. E o escolhido nas redes sociais por flamenguistas foi Pedro Raul, centroavante de 25 anos de idade, que faz muito sucesso com a camisa do Goiás. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, embora pertença ao Caxias Rei Sol. Já contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o valor da operação para comprá-lo gira na casa dos 15 milhões de reais. E para os torcedores do Flamengo, o Pedro Raul seria o substituto ideal para o Pedro, imaginando que uma eventual convocação para a seleção brasileira e boas participações com a camisa do Brasil possa render propostas do exterior. De fato, são características de atletas parecidos, jogadores altos, fortes, muito bons no pivô, fazem gol, embora o Pedro do Flamengo seja muito mais jogador do que o Pedro Raul. Queria saber a sua opinião. Só mais um detalhe importante. Contei também pela manhã que uma pessoa muito próxima do Pedro me assegurou que todos os grandes clubes do futebol brasileiro, com exceção do Palmeiras, pelo menos sondaram a situação do Pedro Raul. Quiseram entender quanto custaria, quais seriam as condições do negócio. Para mim, um baita de uma operação interessante. 15 milhões de reais para um jogador de 25 anos que faz gols e mais do que isso. Tem passaporte italiano, alguém que, se por exemplo se mudar para a Europa, não vai ocupar a vaga de estrangeiro. Isso agrega muito valor a qualquer atleta. Bora falar sobre a lista de reforços no Vasco a partir da parceria entre Juliano Bertolucci, Vasco e 777. Dei mais detalhes no vídeo da tarde dessa terça-feira. Contei para vocês que a renovação de contrato do Andrei com o Vasco foi só o primeiro passo de uma parceria que já está firmada entre o Vasco e a 77 com Juliano Bertolucci, que é o maior empresário de futebol do Brasil, com sobras. O cara deita e rola no Brasil e no exterior. O Bertolucci foi convidado pelo Vasco e pela 777 para ajudar na montagem do elenco para 2023 e a expectativa da 777 é de poder competir com o Flamengo pelos principais reforços. Também contei com exclusividade que o grande alvo nesse primeiro momento é Oscar, jogador que tenta a rescisão do contrato com o Xangai Port e negocia há semanas com o Flamengo. Fui buscar atletas que são representados pela Bertolucci Esportes. Antes, só lembrar que o Bertolucci tem ajudado demais o Flamengo nos últimos anos. Foi, por exemplo, esse empresário quem colocou o Davi Luiz, o Cebolinha, o Gerson, o Andréas Pereira, entre outros. Cara com mercado aberto nos principais clubes do mundo. Ele também representa, entre outros, os seguintes jogadores: Neto, goleiro que recentemente trocou o Barcelona pelo Bournemouth; Rafael Cabral, que é hoje goleiro do Cruzeiro; Guga, lateral direito que está de saída do Atlético Mineiro; Felipe, zagueiro que renovou recentemente seu contrato por apenas mais um ano no Atlético de Madrid; Bremer, que é zagueiro revelado no futebol brasileiro, faz bastante sucesso e hoje está na Itália; Christian, volante que pertence ao Atlético Paranaense; Igor Gomes, em fim de contrato no São Paulo, não deve ficar no tricolor e está à disposição do mercado; Lima, meio-campista que pertence ao Ceará, pode jogar como volante, pode jogar como meia; Oscar, de quem eu falei agora há pouco; Pedrinho, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Atlético Mineiro até a metade do ano que vem; Giovani, atacante de lado de campo; Caio Jorge, atleta revelado no Santos e que nesse momento não tem sido muito utilizado na Itália, além de Elinho, que é ex-jogador do São Paulo hoje no Red Bull Bragantino. Fiz só um resumo. Ele tem uma lista gigante de atletas, por exemplo, entre os nomes de mais peso, Marquinhos da Seleção Brasileira do PSG, Bruno Guimarães, que pertence ao Newcastle, David Neres, que atualmente joga no Benfica, o Dodô, lateral direito, ex-Curitiba, que está na Fiorentina, Danilo, volante do Palmeiras, Matheus Cunha. Esses nomes eu nem acho que são nomes disponíveis para o Vasco da Gama na próxima temporada, mas a primeira relação de atletas, acho que todos cabem dentro da política de investimento que a 777 e o Vasco buscam para 2023. A única informação que eu tenho é de que o Oscar interessa. Todos os outros são atletas representados pelo Bertolucci, que poderiam, a partir dessa parceria, se tornarem opções interessantes. Se você curtiu algum dos nomes, use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo,
para explicar o atual momento de Rogério Ceni. Números parecidos do Ceni com o do Hernan Crespo, técnico argentino, quando da sua demissão, exatamente um ano atrás. Com o detalhe de que o Crespo havia conquistado o Campeonato Paulista, o Rogério Ceni não foi campeão estadual, ficou com o vice. O Júlio Casares foi perguntado sobre o tema, e aí? Se você demitiu o Crespo com números absolutamente iguais, por que você não pensa em demitir o Rogério Ceni? E a frase do presidente do São Paulo durante uma feira de futebol em São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas, colocaram nas redes sociais que o Crespo foi demitido com o mesmo desempenho do Rogério como treinador, mas são circunstâncias diferentes. Agora vem a parte importante. Às vezes há problemas que você não pode expor, fecha aspas. O que o Júlio Casares está dizendo com isso? Que o Crespo acabou perdendo o vestiário. Quando ele cai muito mais por não ter mais ascensão em relação aos atletas. Os jogadores já não compravam mais aquilo que o Crespo pedia e a decisão única, segundo o Júlio Casares, foi de demitir o técnico argentino, que é de fato muito querido pelos dirigentes. Não que o Rogério Ceni domine por completo o vestiário, também já teve alguns problemas, mas por todo o moral que tem com o torcedor, a história dentro do clube, é muito mais difícil perder o vestiário sendo o Rogério Ceni do que Hernan Crespo. Até por isso, recentemente, o São Paulo estendeu o vínculo do Rogério. Mas, porém, contudo e todavia, apesar de os dirigentes do São Paulo assegurarem que não cogitam demitir o Ceni, eu quero aguardar a sequência dos próximos jogos. Quinta contra o Atlético Goianiense, Sul-Americana, domingo contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro Morumbi, e quarta-feira que vem, Flamengo, Rio de Janeiro, Copa do Brasil. Se o São Paulo perder os 3 jogos, eliminado da Sula, da Copa do Brasil e derrotado pelo Corinthians, o negócio vai ficar bem feio e eu não garantiria a permanência do Rogério. Para fechar o vídeo, notícia de mercado. Contar que o Red Bull Bragantino tem conversas avançadas com o Lokomotiv Moscou da Rússia para vender Pedrinho, meio atacante que vive grande fase com a camisa do América. Só para contextualizar, esse atleta tem 22 anos, foi revelado no Atlético Paranaense e comprado no ano passado pelo Red Bull Bragantino. O valor da compra na oportunidade foi de 6 milhões de reais. Pedrinho não conseguiu jogar com frequência e com destaque no Red Bull, que o emprestou para o América desde o início da temporada. De janeiro até aqui já são 34 jogos, 8 gols e 3 assistências, e ele tem jogado muita bola sob o comando de Wagner Mancini, a ponto de ter chamado a atenção do Lokomotiv Moscou. O time russo ofereceu 5 milhões de euros, que hoje equivalem a 26 milhões e 300 mil. Red Bull ainda pediu mais 1 milhão de euros em bônus, que foi aprovado à pressa para que o negócio aconteça, até porque a janela de inscrições na Rússia se encerra nessa quinta-feira. O América ainda vai tentar, a promessa dos dirigentes é essa, alguma reviravolta para que o Pedrinho possa ficar em definitivo em Belo Horizonte. A chance é pequena, a tendência é que o atleta se mude do Brasil para a Rússia, com o detalhe de que o América fica com 5% como taxa de vitrine, estamos falando de algo na casa de 1 milhão e 300 mil reais. Dá uma olhada, mais um grande negócio do Red Bull Bragantino, atleta comprado por 6 milhões de reais e vendido por 26 milhões, tendo a oportunidade de bancar ou de faturar mais 5 milhões em bônus. E você, o que pensa a respeito do Pedrinho? O que você pode falar sobre o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!